Olá, essa live vai se tratar mais de um assunto da minoria, talvez uma grande maioria dos meus amigos do Facebook, por se tratar da Igreja Congregação Cristã e porque dela eu saí. Que na verdade não vai ser um assunto sim fazer tanto sentido para quem nunca conheceu ela, quem nunca viveu nela, quem nunca esteve nela. Diferente de mim, eu tenho toda a propriedade para falar porque eu nasci dentro, vivi a minha vida toda, né? Há pouco tempo me desliguei e saí, mas não foi também da noite para o dia, é um processo, um esclarecimento da verdade. Então, para você que nem sabe de que se trata a Congregação Cristã no Brasil, saiba que talvez não seja interessante essa live para você. Se você nunca foi para lá, talvez antes de você sair dela, essa live, fique com essa mensagem. Se você tem um propósito, um foco, uma vontade de caminhar o caminho da verdade de Cristo, do Evangelho de Cristo, fique longe da Congregação Cristã no Brasil. Infelizmente. É decepcionante, é frustrante, é revoltante quando depois de você passar 10, 20, 30, 40 anos, muita gente passa a vida toda e às vezes nunca vê a verdade. Mas o quanto longe você ficar, vai ser melhor. Graças a Deus tem muita gente que está sendo a verdade vindo à tona, sendo revelado, né? Isso é o mover e a clareza do Espírito Santo. Porque Jesus disse mesmo, quando ia subir, convém-me que eu vá para o meu Pai, para que o Espírito Santo, eu enviarei o Espírito Santo, este vos guiará em toda a verdade. Então, o ministério do Espírito Santo é conduzir as pessoas para a verdade, para a clareza do Evangelho. Então, esse trabalho das escamas dos olhos de uma pessoa que permanece dentro de uma instituição regida por doutrina de homens, por doutrinas de seita, religiosidade, os usos e costumes invertido como legalismo, né? É muito prejudicial e acaba aqui comprometendo até mesmo a salvação de muitos, porque você anula o sacrifício de Cristo. Então, primeiro, eu saí de lá, graças a Deus. Muita gente está saindo, muita gente está tendo os olhos abertos, graças a Deus. Por quê? É um engano. A doutrina é enganosa e mentirosa. Mas vamos lá, primeiro por parte. Não é que eu saí porque eu quero um caminho largo. Não saí pelo pecado imposto dentro da doutrina deles, que é só apenas o pecado sexual, né? Aqueles adultério, fornicação, prostituição, todos associados com pecado sexual. Para eles é o pecado de morte, não tem perdão, né? Tem que sentar lá no banquinho da misericórdia, sem liberdade nenhuma, porque não existe nenhuma forma de diálogo, porque a própria instituição não tem. Eles não aceitam o ensino bíblico desde o início, para começar. E Cristo disse: eu enviarei o Espírito Santo para que esse vos guie em todo o caminho da verdade. E aonde está a verdade revelada de Cristo? É nas Escrituras, é na Bíblia Sagrada. E os pontos que eles usam lá ainda distorcem para a sua própria condenação. A própria Bíblia diz isso, esclarece isso. Então vamos lá. O título é bem simples aí, ó. Porque eu saí da congregação? Porque não tem evangelho. Realmente não tem evangelho. E eu gostaria de passar o dia falando para você, explicando, provando a falta do evangelho, a falta da pregação que glorifica a Cristo, a falta do ensino que direciona as pessoas a glorificar a Cristo. Não é glorificar da verbalização, é o glorificar nas atitudes, nas suas ações, é o glorificar no seu comportamento, no seu apresentar aos homens, né, as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. É o restaurar do seu coração, porque a partir de
que você é limitado pelos moldes de uma seita, de uma instituição seitária, de uma instituição com usos e costumes que atribui aquilo como obras salvíficas, obras que contribuem para a sua salvação, você vive como uma pessoa com o coração amante do pecado, porque o Evangelho veio para confrontar os nossos pecados, confrontar o nosso eu, confrontar o nosso ego, veio para debater contra o nosso pecado da natureza caída de Adão. Somos pecadores até o último dia, só que nós temos que reconhecer Cristo. Essa essência do Evangelho que não é explicada dentro dessa instituição religiosa, congregação cristã. Deixa ela... Os membros acham que conhecem o Evangelho, não conhecem o Evangelho de Cristo, porque nem isso é pregado dentro da congregação. Então, qual é a falta do Evangelho mais prejudicial? Por atribuição das obras. Bom, você tem que mulher andar de saia, não pode cortar cabelo, apesar de que hoje em dia não estão seguindo tão à risca, mas as mais santas são as que menos cortam cabelo. Os homens não podem ter barba, tem que andar com calça, não pode usar shorts. Os homens vão todos bem vestidos, né? Dentro da igreja tem que sentar separado. Temos a maior orquestra do mundo, tudo atribuído em prol da instituição. Esse é o Evangelho que eles anunciam para as pessoas. Vamos lá para a minha igreja, porque lá tem uma organização assim, assim, assado. Lá é isso, lá é aquilo. E isso não é o Evangelho de Cristo. O meu batismo, assim como a maioria de todos praticamente, você não batiza com a consciência. E o que Cristo disse? Aquele que crer em mim, né, e for batizado será salvo. Mas qual é o Evangelho que eles pregam na congregação? Venham para a nossa igreja, né, aqueles que estão de fora, venham conhecer a beleza da instituição, a orquestra mais linda, a organização, né, não tem pastor como título, apesar de que biblicamente deve ter pastor. Deve ter pastor porque Jesus mesmo instituiu dentro da sua igreja, né? Não cobramos dízimo, não vamos cobrar o seu dinheiro, mas a apelação para a cobrança de coleta, né, para os desvios, eu nem vou entrar no campo de problemas com homens corruptos, né, amantes de si próprio, vingadores, julgadores dentro da instituição, porque isso não é a razão com que eu saí da congregação. Eu saí pela falta da doutrina do Evangelho de Cristo, que é o prejudicial para a nossa salvação da alma. É o que condena, o que leva você a passar uma vida toda e depois bater com a cara na porta do céu. Você nunca glorificou a Cristo, você nunca soube, porque são cegos guiando o cego. Então eu fui batizado nesse contexto. Completou 12 anos. Quem morrer depois dos 12 anos, sem o batismo, está condenado, vai para o inferno. E é assim que é pregado desde o início, desde que eu me lembro por pessoas, todos do meu círculo de amizade, toda a mocidade de Ribeirão Branco, né, de todos os lugares, sempre prevaleceu muito firmemente este pensamento de que completou 12 anos, não foi batizado, você morreu, vai para o inferno. Sem falar da apelação no dia do batismo, né? Irmãos, na porta do cemitério não entra só velhos, eu vejo criança entrando, né? Vamos cantar o hino 433, ó Deus bendito, sou pequenino, que era do Inar Antigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu tô sentindo que fulano sei o que tem, aí vou lá e eu peço sinal, se fulano for batizar e papapá. É claro que com pressão psicológica, o meu coração vai disparar. Se seu coração está disparado, venha que eu estou te chamando. Mas qual foi o convencimento do Evangelho em que você está sendo batizado? Você não está sendo batizado por conhecer a Cristo, a justificação dos nossos pecados em Cristo. Você não está conhecendo nada das doutrinas da graça, do processo da salvação, da santificação, da regeneração do nosso espírito. Você não conhece nada. Aí você vai e se batiza por medo de morrer. Ainda atribuem o ato batismal que o pecado vai ficar ali. O pecado vai ficar ali.
tudo antibíblico, tudo contrário ao que a Bíblia diz. É uma doutrina enganosa, maléfica. E, poxa, e mais. Então, como eu estava dizendo, não foi da noite para o dia. Eu não me importo se alguém quiser conversar no particular, eu vou ter todo o prazer em responder. Eu tenho a intenção de que, se realmente houver interesse de algumas pessoas, porque importa que uma alma seja salva. Não tem preço. Se uma alma sendo salva, não tem preço que a resgate nesse mundo. Então, se eu atingir o coração de uma pessoa que de repente não conhece o Evangelho e a mente dela, esse for uma pequena semente que eu lançar e for transformada, que isso seja para a glória de Cristo e que isso gere salvação no coração das pessoas. Porque foi assim que eu também fui despertado a buscar. Então, o que temos que fazer é buscar na Bíblia. Leia os Romanos. Aos Romanos já quebra todo o paradigma da congregação cristã. Que não é a minha barba que vai deixar de me salvar, que vai me levar para o inferno. Não é por eu usar um shorts que eu vou para o inferno, não é por uma mulher vestir uma calça, não é por ela cortar o cabelo, porque a salvação é completamente graça. É um favor que nós não tínhamos mérito, é um favor que nós não merecíamos. É o sacrifício de um Deus que se fez carne por nós. Na sua glória, majestade, onipotência, de presença e onisciência, desceu à mais baixa terra, se humilhou, foi indigno entre os homens, como está em 53 de Isaías, desprezado, mal visto, por amor a nós. Mas não, dentro da congregação, você é a florzinha do universo. As pregações não confrontam com você, né, que é totalmente antibíblico. As pregações são antropocêntrica, né, que não é, no centro das pregações não é Cristo, não é uma pregação cristocêntrica, nem teocêntrica, é antropocêntrica, é direcionado para o seu ego, é direcionado para você. É uma pregação triunfalista. Isso não é Evangelho de Cristo, isso é contra o Evangelho pregado por Cristo e pelos apóstolos e o deixado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Não é revelação, não existe revelação extra-bíblica. Conforme eu vou falando, eu vou lembrando de tantas coisas erradas, que melhor assim eu não pegar galhos, que eu desfoco demais, já se entende, mas desde a história do Luiz Franciscão, um engano absoluto, uma história mal contada, que hoje se descobriu toda a verdade. Existem provas, documentos, livros de 20 anos de pesquisa, de pessoas que assinaram, reconheceram firma e provaram que realmente foi uma farsa. A história que contaram para nós da suposta revelação, do suposta criação o sistema da congregação é um sistema antibíblico de construir uma igreja como sede. Até o apóstolo Paulo é totalmente contrário. Aí as pessoas ainda falam, mas não existe uma igrejinha certa além da congregação. Olha só como eu vou viajando, né? E a pregação, como eu estava falando, é triunfalista. Eu entro lá, né? Eu sou um coitadinho, bem-aventurado você que entrou aqui hoje. Essa é a razão de existir as pessoas mais julgadoras dentro de um sistema de seita, dentro de uma igreja seitária, dentro de uma igreja onde tem a pregação triunfalista, onde o ego é o centro, onde você é o centro do universo, torna você uma pessoa totalmente julgadora. Você se vê melhor que todo mundo, e a pregação na congregação é assim, você é sempre o Davizinho coitadinho, mas que vai derrotar o Golias. Você é sempre o Mardoqueu, que sentou na porta do rei, que estava sendo pedido para ser jurado de morte, mas que o mau Amã vai arrastar com o cavalo branco você pelas ruas da cidade e proclamar que você foi o escolhido, o exaltado, né? Você sempre vai ser o Pedro que vai ser liberto da prisão
Nem contam que Tiago morreu por amor ao evangelho naquele mesmo capítulo. Ninguém fala da morte de Tiago, né? Só fala que anjo vai lá, anjo, culto de anjos condenado pela Bíblia. Anjolatria. Condenado pela Bíblia. E sempre você é o especial da história. O evangelho é totalmente o oposto. O evangelho vai escancarar os teus pecados. Você tem pecado oculto que você nem conhece, que é o pecado do ódio, você nem sabe o que é. Então, ódio, orgulho, avareza, arrogância, ser juiz, por eu basear no meu egocêntrico, por eu ser um egocêntrico, pela palavra de exaltação do meu eu, toda vez que eu vou lá e eu escuto, eu me torno. E as pessoas glorificam, glória, lia, e fazem, acontece, e vira a volta, puxa, eu senti Deus no meu coração, senti Deus na minha alma. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. 17 Jeremias. Quem o conhecerá? Por quê? Paulo dizia, ofereceis um culto racional. Esse é o culto agradável a Deus, não o culto emocional. Porque a emoção, o coração é caído. E se você quer ir para o inferno, siga o seu coração. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Então, a partir do momento que eu ouço uma pregação egocêntrica, que aonde eu vou ser exaltado, eu vou ser abençoado, eu sou um exemplo para aquilo, o meu vizinho vai ver a minha vitória, o meu inimigo vai ver a minha vitória. Se eu brigo com o meu irmão, entro na igreja, eu ouço uma pregação de que, né, Deus vai exaltar o Davizinho, eu sou o Davizinho, ele é o Golias, ele vai pensar a mesma coisa que eu. Por quê? Essa pregação é antropocêntrica, é direcionada para o seu ego, as pessoas manifestam ali e dão glória. Os hinos avulsos são as maiores, a congregação é a maior fábrica de heresias que eu conheço. Os hinos avulsos são inspirados, são uma inspiração pura e nítida de um sistema corrompido do Evangelho de Cristo. A congregação é antibíblica, é uma igreja que não tem Evangelho de Cristo. Uma pregação onde você tem o livre arbítrio de escolher o que você quer pregar. Não existe essa tal revelação. Mas os sinais e milagres e prodígios. Vivenciei isso porque Deus fez isso, fez aquilo. Você vai você vai na igreja espírita, você vai na igreja católica, você vai no muçulmano, existem terríveis milagres maiores nas igrejas espíritas. As experiências extracorporais, as experiências de revelações que dizem na congregação são muito mais aprimoradas e mais convincentes do que a que existe no meio. E você quer basear sua fé nisso, nas línguas, basear sua fé no sentimentalismo. E a verdade da Escritura, onde que fica? Entende? A falta do Evangelho. Essa é as razões que cresceu no meu coração. Você começa a conhecer a verdade e o amor pela verdade, ele supre tudo, porque a verdade é Cristo e esse é o amor que tem que estar acima de tudo. Quem não amar a mim mais do que todas as coisas não é digno de mim. Então, por amor à verdade, eu saio da minha zona de conforto. Eu sigo a Cristo. E é o Cristo crucificado, não o Cristo que eu fabriquei. O Evangelho foi feito para mim me adequar a Ele, não Ele se adequar a mim. Então, foi um processo em que eu vivi, né? Durou aí quase um ano. Aliás, quando eu comecei a conhecer o Evangelho verdadeiro foi em 2019. Depois, 2020, iniciou a pandemia. Eu estava longe daqui onde eu moro hoje. E entrei a estudar teologia no seminário online, aliás. Inclusive, hoje eu estava vendo algumas aulas sobre Cristo, cristologia. E então, quando eu voltei, né, voltei numa igreja onde pregava realmente, o cooperador pregava o Evangelho, apesar de que toda a região não prega, entendeu? Porque na congregação é assim, os que pregam vão ser perseguidos, o Evangelho de Cristo. Mas eu ainda faço um apelo, leia as Escrituras, comece pelo livro de Romanos, e siga ali nas epístolas, nas cartas, e procura conhecer a verdade pela palavra de Deus. Você vai começar, ora, pede para o Espírito Santo te redirecionar, se abrir tua mente, você vai conhecer, se você é da congregação cristã. Tá ok? Porque foi assim que aconteceu comigo.
E foi um processo até eu oficialmente sair. E encontrei-se uma igreja bíblica, inclusive tem muitas igrejas bíblicas, sim. Não muitas, assim, porque estão muitas contaminadas, a maioria estão contaminadas. Mas tem mais do que se espera, porque quem está dentro da instituição por muitos anos, acredita-se que aquele é o lugar exato, que é perfeito, não tem um lugar melhor. É engano seu, muito engano. Eu conheço pelo menos aqui umas 6, 7 que eu já estive congregado e são bíblicas, tá? Enquanto nesse estado onde eu moro deve ter umas 9 congregações cristãs. Essas foram aqui que eu tô falando que eu saí, né, agora, que eu conheci que são bíblicas, mas tem mais. Então é um processo, entendeu? Nesse simples curto vídeo que eu tô fazendo aqui, não dá para falar nada de nada. Isso aqui é só um prefácio, uma introdução, entendeu? É longa história, tem muitas coisas que eu aprendi, conheci muito mais, o que te dá certeza para ser convicto nessas palavras que eu tô falando. Não tô falando superficialmente, eu revivi, analisei, reanalisei, e o Espírito Santo trabalhou junto, e as escamas caíram realmente dos meus olhos. Muito engano total dentro da congregação cristã. Então, o Evangelho de Cristo, né, a cada dia se renova. Então, a cada dia tem que ser lembrado. Então, a razão por que eu saí, porque dentro da congregação não explica, não se batiza por Evangelho, se batiza por qualquer motivo, qualquer razão. Lá tem um Evangelho direcionado para o seu ego, não um Evangelho que ensina as pessoas a mortificar os seus membros, a combater o pecado do seu coração, né? Lá se impõe, lá você tem que enquadrar num padrão, você tem que ser bonitinho dentro daquele quadradinho, né? Se apresentar, se incluir dentro daquela instituição, daqueles parâmetros de doutrina que rege, para você ser considerado um irmão bem visto, para você estar num pedestal, você tem que falar em línguas, você tem que supostamente ser espiritual, cheio de visão e cheio de sonhos, que isso não prova nada que você é santo, de forma nenhuma, muito pelo contrário, entende? Então foram essas coisas que eu fui enxergando, foi caindo da minha vista, essa escama, essa cegueira. É óbvio que chega momento que você chegou a ficar revoltado, frustrado. Hoje eu não estou mais, pela graça de Deus, eu estou muito em paz, feliz. Mas eu sei que muitos estão, sinceramente, essa é a palavra que eu quero falar agora para terminar essa breve live, porque eu estou trabalhando. E até estou atrasado aqui já, mas eu acho que vai ser muito importante. Que seja, como eu disse, para uma pessoa que isso faça efeito e você seja liberto, já valeu a pena tudo, entende? Então, porque apesar de como soar, como que eu estou dando satisfação, muitas pessoas me perguntaram, muitas não tiveram coragem de perguntar, mas perguntaram para parentes meus, para conhecidos, muitos fizeram perguntas e apagaram. Porque as pessoas são moldadas a manter uma aparência, né? Mas não seja sincero, quer saber? Curiosa pergunta. Então, o que acontece que nossa, até perdi que eu ia falar uma coisa importante. Era sobre... E realmente, acho que fugiu aqui, eu tava para responder, era bem importante. E o que acontece é que quando eu saí, foram dias, né, longos assim, frustração, sim, vem porque você criou aquilo ali, você viveu aquilo ali intensamente e acreditou piamente, sinceramente, é verdade, essa palavra que eu ia falar. Esta é uma verdade que tem que ficar muito clara na sua mente. O único caminho que te salva, que dá salvação e a certeza de entrar no reino pelas portas é Cristo, mais nada. Não são suas obras, não é o que você faz ou que deixa de fazer, não são as regras da instituição, cortar cabelo, andar de saia, homem tudo ajeitadinho, não é isso que salva.
Sinceridade. Tem pessoas sinceras, humildes lá, muito boas, honestas. Não tem salvação se não reconhecer o sacrifício em Cristo. É a única verdade que não se relativiza. A verdade absoluta é Cristo e mais nada. Entendeu? Então, e depois que você conhece verdadeiramente o Evangelho de Cristo, aí você vai andar no caminho da santificação. Tá? E aí os frutos vêm aí como consequência e provam de que realmente você foi regenerado no Espírito. Então Cristo regenera o teu Espírito e vivifica. Mas sem Ele, nem sinceridade alguma te salvará. Não é suas obras nenhumas. Você pode dar ao universo, igual 3 Coríntios, que fizesse as coisas, né, desse meu corpo para ser queimado, entregar suas minhas fortunas. Nada disso me aproveitaria. Tá ok? Então fica na paz. E é isso. Até breve.